Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. O superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros, substituto da ANTT, excluiu da licença operacional número 184 da Transáguia Turismo Limitada os mercados de São Paulo para Goiânia e Uberaba, mantendo-se rígidos os demais mercados. A Transáguia foi incorporada pela Expressa União do Grupo Comporte. Após a incorporação, o Grupo Comporte anunciou a compra de 8 ônibus 0 km, de 2 andares modelo VistaBus DD da Buscar, com chassis Mercedes-Benz O500 RSD com a atual tecnologia de restrição a poluentes Euro 6. Com a decisão publicada nesta sexta-feira, a Transáguia fica proibida a partir de hoje de fazer a comercialização de bilhetes para a linha Goiânia-São Paulo de prefixo 120739. Estão proibidos também a comercialização de bilhetes para seções de São Paulo para Goiânia e Uberaba nas linhas relacionadas a seguir, sendo elas a Medicilândia no Pará para São Paulo, prefixo número 020056, de Uberlândia para São Paulo, prefixo 060566, de Uberlândia para São Paulo, de prefixo número 06056631, de Uberlândia para São Paulo, de prefixo número 06056651, de Anápolis para São Paulo, de prefixo 120740, de Anápolis para São Paulo, prefixo 12, número 074031, e de Anápolis para São Paulo, de prefixo 12074051. A decisão, no entanto, autoriza a Transáguia a continuar operando esses mercados pelo prazo de 30 dias a contar de hoje. Os passageiros que tiverem adquirido bilhetes antes desta decisão e com previsão de realização da viagem após o prazo de 30 dias terão seus direitos garantidos, cabendo à transportadora a devolução dos valores pagos ou a aquisição de bilhetes em outra empresa autorizada. A Mova-se, Fórum Nacional de Mobilidade e o Governo de Goiás repudiaram nesta sexta-feira, dia 23 de fevereiro, o anúncio da ANTT de que as tarifas de ônibus semi-urbanos no entorno do Distrito Federal terão reajuste de 8,56% neste domingo, dia 25. A medida prevê que as tarifas subam para R$ 11,00 nos municípios de Lusiânia, Novo Gama e Planaltina de Goiás. A ANTT diz que a alteração no preço considera diferentes pontos como combustível, óleo lubrificante e o IPCA, 4,621% somado entre janeiro e dezembro de 2023. O não reajuste da tarifa em 2021 e 2022 em dificuldades operacionais das empresas prestadoras do serviço, informou a ANTT. Por meio de nota, o Mova-se pede que a ANTT volte atrás no reajuste que considera abusivo e injustificado. O comunicado ainda diz que a ANTT teria desconsiderado a criação pelo Ministério dos Transportes de um grupo de trabalho para discutir os transportes no entorno formado por representantes da ANTT, da Infra SA, do Governo de Goiás, do Governo do Distrito Federal e da sociedade civil. O diretor de Procedimentos e Logística da Artesp, a Agência de Transporte do Estado de São Paulo, conforme a publicação no Diário Oficial desta segunda-feira, dia 22 de janeiro, abriu chamamento público para a operação de 3 linhas, uma rodoviária e 2 suburbanas na região de São José do Rio Preto. A Aviação Lusana, do Grupo Comporte, é a empresa que detém a permissão para operar nos trechos, mas não vem prestando serviço segundo a agência. As linhas são as seguintes: a linha rodoviária entre Marília e Catanduva, a linha suburbana entre Catanduva e Marapoama e entre Catanduva e Cajobi. Para substituir a Luvasa, permissionária responsável pelo serviço, a Artesp está convocando empresas que atuam no serviço regular e no serviço de fretamento para que se manifestem interesse em operar as linhas. A agência dá um prazo máximo de 3 dias úteis a contar desta última segunda-feira, dia 22, para que as interessadas encaminhem manifestação formal. As manifestações de interesse deverão ser encaminhadas para o e-mail tc4@artesp.sp.gov.br.
A operação das linhas se dará sob o regime de autorização em caráter emergencial pelo prazo de 180 dias prorrogáveis, uma única vez por igual período. Na manhã desta sexta-feira, dia 23 de fevereiro de 2024, foi anunciada a compra de ônibus elétricos destinados às linhas do eixo Anhanguera e do BRT Norte-Sul em Goiânia. A iniciativa é realizada por um consórcio formado pelas empresas privadas Cotejo, HP, Reunidas e Rápido Araguaia, juntamente com a estatal Metrobus, visa modernizar o transporte coletivo na região metropolitana. A Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos, a CMTC, esclarece que as empresas se uniram para adquirir frotas exclusivas para o BRT, totalizando 18 veículos. A previsão é que esses ônibus estejam em operação até meados deste ano, enquanto a renovação completa da frota será concluída nos próximos 3 anos. O pioneiro da frota, um ônibus superarticulado fabricado pela BID Marco Polo, desembarcou na capital com um investimento aproximado de R$ 3 milhões. Com 23 metros de comprimento, climatizado e uma autonomia de 200 km, o veículo será compartilhado entre a HP e a Metrobus, operando inicialmente no corredor Anhanguera. Durante a fase de testes, o ônibus percorrerá a antiga linha 001, conectando o terminal Padre Pelágio ao terminal Novo Mundo. A expectativa é que até julho, a primeira etapa do projeto seja concluída, introduzindo 200 novos ônibus, incluindo 6 ônibus articulados de 23 metros para o eixo Anhanguera e 6 ônibus super padrão de 15 metros para o BRT Norte-Sul. A Expresso de Prata, Mobifácil e Piracicabana iniciaram nesta sexta-feira as operações dos ônibus de 2 andares 0 km que possuem categoria leito-cama, denominada pela companhia de Astor Cama. A primeira rota atendida é a São Paulo Alta Paulista, que já começa com os novos veículos hoje. No domingo, dia 25, passa a ser atendida por estes ônibus a linha São Paulo-Marília. Segundo a empresa, os ônibus oferecem, além do serviço leito-cama no primeiro pavimento, itens de conforto e segurança. Com 46 poltronas Class Leito Turismo no salão superior e 8 poltronas Cama Bus no salão inferior, o modelo dispõe de roteador Wi-Fi, monitores, gerenciador de áudio e vídeo, armários e geladeiras. Todos os assentos são revestidos com viscoelástico e possuem tomadas USB individuais e encosto para braços, pernas e pés. O ônibus também possui ar-condicionado com dutos individuais no porta-pacotes e sanitário modular no salão superior. Um destaque em conforto e tecnologia, a cabine do motorista do VistaBus DD possui câmbio automático ZF Traction, aparelho multimídia touchscreen, câmera de ré e sensor de estacionamento. As passagens podem ser adquiridas por diversos canais, como nas próprias rodoviárias, sites e buscadores de viagens, mas pelo aplicativo e site Mobifácil do Grupo Comporte, que detém a Expresso de Prata e Piracicabana. A empresa diz que há vantagens para os usuários. O grupo realizou uma caravana que passou por Tupi Paulista, Dracena, Adamantina, Tupã, Marília, Bauru, para apresentar os veículos aos usuários. Inicialmente são 4 unidades para estas rotas. O modelo dos ônibus de 2 andares são VistaBus DD de 2 pisos, com carrocerias feitas pelo Buscar em Joinville, em Santa Catarina, e chassis Mercedes-Benz O500 RS DD 8x2 de São Bernardo do Campo. A plataforma Mobifácil oferece o serviço de vendas de passagem de ônibus com 50% de desconto para estudantes. No estado de São Paulo, estudantes e docentes têm 50% de desconto na passagem no percurso entre a residência e a cidade em que estudam ou lecionam. Para garantir o desconto, os beneficiários devem solicitar a emissão de carteirinha de estudante junto à empresa de ônibus responsável. Estando em posse da carteirinha digital, o estudante poderá acessar o Mobifácil e efetuar a compra com desconto sem precisar ir até os guichês. Na seção de busca, basta selecionar e preencher a opção Passagem de Estudante, com detalhes do trajeto especificando cidade de residência
e a localização da instituição de ensino. A jornada acadêmica pode ser exaustiva para muitos estudantes, por isso criamos esta modalidade de vendas no site. Desta forma, o estudante não precisa se deslocar até uma rodoviária para poder comprar sua passagem com desconto, afirma o diretor comercial da Mobfácil, Tomás Nunes. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Um ônibus rodoviário da Real Alagoas Viação acabou tomando na madrugada deste último sábado, dia 17, na altura do quilômetro 37 da BR-101, entre as cidades de Flecheiras e Joaquim Gomes, no interior de Alagoas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, 4 pessoas ficaram feridas após o coletivo sair da rodoviária e tombar em seguida. O ônibus seguia na rota Recife a Maceió com cerca de 20 pessoas por volta de 3h30 da manhã houve o acidente. Agentes do SAMU e da Polícia Rodoviária Federal atenderam a ocorrência. Os feridos acabaram encaminhados para a unidade de saúde da região. A Real Alagoas informa que um processo interno foi aberto para investigar o que teria causado o acidente. Um ônibus da Expresso São Luís acabou tomando na madrugada deste sábado na BR-242, na cidade de Barreiras, no oeste da Bahia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o condutor disse que um carro entrou na contramão e, ao tentar desviar da colisão, o ônibus saiu da pista e tombou após bater em um quebra-mola. Segundo a corporação, o ônibus fazia a linha Sinop a Maceió, com 29 passageiros e 2 motoristas. Agentes do Corpo de Bombeiros da Bahia e do Serviço de Urgência Móvel do SAMU atenderam a ocorrência. A TV Bahia informa que 23 pessoas ficaram feridas no acidente, 10 foram levadas para a UPA de Barreiras e as outras 13 foram encaminhadas para o Hospital Geral do Oeste, também na cidade. As pessoas que não ficaram feridas foram levadas para o destino final em um ônibus reserva solicitado pela empresa. Além disso, a empresa informou que vai providenciar a continuidade da viagem para os feridos à medida que eles forem liberados. A causa do acidente segue analisada. Um ônibus urbano da empresa Rico Transportes, responsável pelo transporte municipal de Rio Branco, passou a viralizar nas redes sociais após surgir circulando com uma intensa fumaça. O coletivo foi filmado quando trafegava pela rotatória do 2º distrito na cidade, com uma fumaça intensa chamando a atenção de moradores. Em meio ao aumento de casos de dengue, o ônibus acabou batizado como o ônibus do fumacê. A Prefeitura de Rio Branco não se manifestou sobre a cena do momento com a intensa fumaça. A Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais informou que um casal acabou preso na tarde desta última sexta-feira, dia 16, na altura do quilômetro 200 da BR-050, na cidade de Formiga, durante uma ação de fiscalização em um ônibus rodoviário. De acordo com a corporação, o ônibus saiu de Foz do Iguaçu e tinha como destino final a cidade de Belo Horizonte. Ao longo das buscas, os agentes encontraram 10 barras de erva entorpecentes, 2 barras de haxixe, um cigarro de maconha e 2 celulares utilizados no crime. O homem de 31 anos e a mulher de 29 anos não tiveram suas identidades reveladas. Ambos foram apreendidos e encaminhados para a delegacia da cidade de Formiga. Um poste de energia acabou atingindo um ônibus urbano da Autoaviação Reginas na tarde deste sábado, dia 17, na Avenida Itá, em Guapimirim, na Baixada Fluminense. De acordo com moradores, o acidente ocorreu por volta de 4h30 da tarde, quando o ônibus foi atingido pelo poste. Não há informações sobre feridos. A concessionária Enel, responsável pelo abastecimento de energia na região, já está acionada e deve realizar o desligamento da energia na rua para que o ônibus seja retirado do local. Uma idosa que não teve a identidade revelada acabou morrendo na tarde deste sábado após desembarcar de um ônibus da aviação Nossa Senhora de Lourdes que fazia a linha 625 Olaria Sans Pena. O acidente ocorreu na rua Barão de Mesquita, no bairro da Tijuca, na zona norte do Rio, nas proximidades de uma igreja. De acordo com populares, ao desembarcar do ônibus, a passageira se desequilibrou e bateu a cabeça no chão, morrendo no local. Agentes do Corpo de Bombeiros do Programa Tijuca Presente, da Polícia Militar e do SAMU atenderam a ocorrência. O corpo da idosa acabou levado para o Instituto Médico Legal, na região de Leopoldina, na zona portuária do Rio. Um acidente com um ônibus urbano da aviação Saritu, que operava a linha intermunicipal
4800, Belo Horizonte, Caeté, acabou deixando 5 pessoas feridas no fim da madrugada desta segunda-feira na rodovia estadual MG 435, em Caeté, na região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista acabou preso às ferragens e foi resgatado em ferimentos graves, encaminhado para a Santa Casa de Saúde de Caeté, mas infelizmente ele acabou morrendo. Segundo a corporação, outros 4 passageiros também apresentaram ferimentos leves e acabaram atendidos pelo SAMU. A colisão entre a carreta e o ônibus ocorreu por volta de 5h30 da manhã, na altura do bairro da Penha, no sentido Belo Horizonte. A rodovia precisou ser interditada em ambos os sentidos, já que houve vazamento de combustível na via. Os moradores do povoado Candeia Grossa seguem enfrentando sérias dificuldades para se locomover até o centro de Feira de Santana, devido às péssimas condições das estradas e o aumento das chuvas na região. De acordo com os moradores, a situação se agravou após obras da Embasa, empresa baiana de águas e saneamento SA. Um ônibus que atende a região acabou atolando em um dos trechos que houve a obra, relatada pelos moradores. Eles afirmam que os precisam sair para trabalhar ou estudar e seguir a pé, já que a situação da estrada, os ônibus acabam atolando. A empresa baiana de águas e saneamento, a Embasa, ainda não se manifestou sobre as denúncias dos moradores sobre a possível obra na estrada. No Espírito Santo, um motociclista de 33 anos acabou morrendo na madrugada deste último domingo, dia 18, após colidir de frente com um ônibus urbano do Expresso Santa Paulo que opera linhas no sistema Transcol. De acordo com a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, o acidente ocorreu no bairro Nova Almeida, na Serra, na região metropolitana de Vitória. O motorista do ônibus disse que seguia na Avenida Colatina, quando a vítima tentou atravessar a via e bateu de frente com o coletivo. Agentes do SAMU atenderam a ocorrência, porém a vítima morreu no local. Um ônibus rodoviário da empresa Rota Transportes acabou se envolvendo em um acidente neste último domingo na BR-330, em Barra do Rocha, no sul da Bahia. O coletivo, que seguia com destino à rodoviária de Jequié, atropelou e matou um animal. Apesar do susto, não houve feridos no ônibus. Os moradores relatam por meio de redes sociais que seguem sendo comum animais abandonados circulando pelas rodovias da região. Um acidente envolvendo um veículo de passeio e um micro-ônibus na tarde desta segunda-feira, dia 19, chamou a atenção de quem passou pela BR-251 em Francisco Sá, no norte de Minas. De acordo com informações, a colisão entre os veículos ocorreu nas proximidades do posto Macaúbense. Não há informações sobre feridos graves. O número de passageiros no coletivo não é informado. A causa do acidente segue sendo analisada, como informa as autoridades. Um ônibus urbano da empresa Rápido Cuiabá Transporte Urbano acabou pegando fogo na tarde desta segunda-feira, chamando a atenção de moradores. O incidente com o coletivo que fazia a linha 319 ocorreu em frente ao terminal do CPA-3 e atingiu a rede de energia da localidade. O motorista informou que, ao perceber uma fumaça no capô, parou o veículo e, ao abrir o mesmo, notou uma intensa fumaça embaixo do motor. Os 4 passageiros a bordo conseguiram desembarcar em segurança. Não há informações sobre feridos e, apesar disso, agentes do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência, porém o ônibus acabou destruído pelo fogo. Agentes da Polícia Rodoviária Federal apreenderam na tarde desta segunda-feira um traficante durante uma ação de fiscalização em um ônibus rodoviário que fazia a linha Jaguarão-Porto Alegre. De acordo com a corporação, o homem, que se passava por um passageiro, seguia com 11,5 kg de skunk, uma erva entorpecente mais cara e mais potente. O coletivo acabou abordado na BR-116 e um material ilícito foi localizado na mochila do homem de 25 anos. O material entorpecente estava a caminho da cidade de Porto Alegre. O passageiro e todo o ilícito foram presos e encaminhados para a delegacia da região. Um grave acidente envolvendo uma carreta e um ônibus da aviação Falcão, que fazia a linha intermunicipal Coatis-Volta Redonda, deixou ao menos 5 pessoas feridas na noite desta última segunda-feira. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu na altura do quilômetro 273 da rodovia Presidente Dutra, no município de Barra Mansa, no sul fluminense. Agentes do Corpo de Bombeiros da concessionária que administra o trecho atenderam a ocorrência. Os feridos foram encaminhados para a Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa.
a unidade hospitalar não informou o estado de saúde das vítimas. Um ônibus urbano da Viação Campos Gerais acabou perdendo o controle e batendo em um poste de energia na manhã desta terça-feira, deixando 6 feridos em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais do Paraná. Agentes do Corpo de Bombeiros do Paraná acabaram acionados e atenderam a ocorrência. Os feridos foram encaminhados para hospitais e para a unidade de pronto atendimento do UPA da cidade. O motorista informa que, devido à lama na rua, o coletivo deslizou e bateu contra o poste de energia. A frente do ônibus ficou bastante danificada. A empresa Copel, responsável pelo fornecimento de energia na região, já está com equipes no local para realizar a manutenção do poste danificado no acidente. A empresa de ônibus informa que o motorista seguia a viagem dentro do limite de velocidade da via e que os feridos já foram atendidos. Uma colisão envolvendo uma moto e um micro-ônibus da prefeitura de Luanda deixou uma pessoa ferida na tarde desta última segunda-feira no centro de Maringá, como informa o Corpo de Bombeiros do Paraná. Segundo a corporação, um acidente ocorreu no cruzamento da Avenida Duque de Caxias com a Avenida 15 de Novembro. Agentes do SAMU atenderam a ocorrência. O motociclista já recebeu alta hospitalar. Um ônibus urbano da empresa de ônibus Vila Galvão, que presta serviço para a MTU, acabou batendo em um poste de energia na manhã desta terça-feira. De acordo com a Prefeitura de Guarulhos, o acidente ocorreu na rua Cachoeira. Apesar do susto, não houve feridos. Devido ao acidente, a região acabou ficando sem energia. Um acidente envolvendo uma moto e um ônibus da Avenida Centenário, no centro de Criciúma, deixou um motociclista ferido, como informa a Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. O acidente ocorreu em frente da rodoviária de Criciúma e chamou a atenção de quem passava pelo local. A moto ficou presa embaixo do ônibus. O SAMU atendeu a ocorrência e encaminhou o homem com escoriações ao Hospital São José. O ônibus acabou tomando na tarde desta terça-feira na rodovia estadual MG-129, na cidade de Ouro Branco, bloqueando a rodovia no sentido Ouro Branco a Ouro Preto. Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o veículo bloqueando a rodovia nos dois sentidos. Não há informações sobre feridos e que linha o coletivo fazia quando houve o tomamento. O nome da empresa também não foi informado. Um acidente com um ônibus que operava a linha 318, Estação Barreiro, Jardim Liberdade, via Milionários, deixou 12 pessoas feridas na manhã desta quarta-feira, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. De acordo com o Corpo de Bombeiros, entre os feridos estão 2 crianças de 4 e 9 anos e uma bebê de 6 meses. Ao perder o freio, o coletivo bateu contra uma casa em construção na rua Canto das Palmeiras, no bairro Bom Sucesso. A Prefeitura de BH enviou uma equipe da BH Trans para o local. Os moradores denunciam a precariedade dos ônibus que atendem a região e a falta de manutenção dos coletivos. Agentes do SAMU prestaram um atendimento e encaminharam os feridos para uma unidade de saúde da região. Um ônibus da empresa Lautu acabou perdendo o controle da direção, saindo da pista na rodovia estadual CE 085 com 48 estudantes a bordo. De acordo com o Corpo de Bombeiros do Ceará, o acidente ocorreu na madrugada desta quarta-feira na altura do município de Camocim. A corporação informa que alguns passageiros apresentaram ferimentos leves apesar da gravidade do acidente. O condutor afirmou que, ao tentar desviar de um animal na pista, perdeu o controle da direção e saiu da rodovia. Um acidente com um ônibus rodoviário deixou diversos passageiros feridos na tarde desta quarta-feira, como informa o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. De acordo com a corporação, o acidente ocorreu na altura do quilômetro 407 da BR-365, no município de Varjão de Minas. O coletivo seguia transportando 29 passageiros e 2 motoristas. O número de feridos não foi informado até o momento. Agentes da PRF e do SAMU atenderam a ocorrência. Todos os feridos foram encaminhados para hospitais de Patos de Minas e Varjão de Minas. Uma ação de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal informa que apreendeu na tarde desta última terça-feira uma passageira que seguia a viagem em um ônibus que saiu de Cuiabá com destino a Goiânia. De acordo com a corporação, com ela estavam 8 kg de pó entorpecentes em uma mala que acabou localizada pelos cães do Grupo de Operações com Cães. Após ser aberta, foram encontrados em seu interior 8 tabletes de substância análoga
a pasta base da cocaína. A mulher admitiu ser a proprietária da mala com entorpecentes. Ela declarou ter apanhado a mala em Cuiabá e pretendia entregá-la em Goiânia, que receberia uma quantia em dinheiro pelo transporte da droga. Tanto a mulher quanto o entorpecente foram encaminhados à polícia judiciária. O ônibus, no entanto, acabou liberado para seguir viagem até o destino final após a ação de fiscalização. Uma mulher de 33 anos, identificada como Nazaré Gisele, acabou morrendo atropelada por um ônibus na manhã desta quarta-feira na rua Lauro Sodré, próximo da entrada do bairro Santa Lídia, em Castanhal. O coletivo que realizava o transporte escolar acabou encaminhado para a delegacia. A causa do acidente segue analisada, como informa as autoridades. Uma ciclista identificada como Karine Edgaray de Azevedo Barros, de 40 anos, acabou morrendo atropelada por um ônibus na noite desta última terça-feira, dia 21, na Avenida Senador Júlio Leite, no bairro Aeroporto, em Aracaju. De acordo com a Polícia Militar de Sergipe, o fato aconteceu após a bicicleta da vítima colidir contra outra bicicleta com motor, deixando a vítima no chão, momento em que o coletivo passava pelo local. Um dos pneus do ônibus passou pela cabeça da vítima, que morreu no local. Ela retornava do trabalho para sua casa e deixa 2 filhos. Agentes do SAMU atenderam outro ciclista que precisou ser encaminhado para um hospital da região. Torcedores do Sport Recife acabaram atacando um ônibus fretado da delegação do Fortaleza na madrugada desta quinta-feira, após o empate em 1-1, após a delegação leonina deixar a Arena Pernambuco. O ataque ao ônibus da empresa Santo Viagens ocorreu na BR-232, no bairro Curado, na zona oeste do Recife, e deixou várias pessoas feridas. De acordo com o Clube Fortaleza, 6 jogadores apresentaram ferimentos após o ataque de vandalismo ao coletivo da delegação. Todos os feridos precisaram ser encaminhados ao Real Hospital Português, no bairro do Paissandu, na área central da cidade. Entre os feridos estão o goleiro João Ricardo, os zagueiros Tite e Brites, lateral esquerdo Gonzalo Escobar, o lateral direito Dudu e o volante Lucas Sacha. O Fortaleza divulgou nota oficial, informando que todos estão bem e conscientes. Um acidente com um ônibus rodoviário da aviação Novo Horizonte deixou 5 mortos na madrugada desta quinta-feira, como informa o Corpo de Bombeiros da Bahia. De acordo com a corporação, o acidente ocorreu por volta de 3h40 da madrugada, na altura do quilômetro 71 da rodovia estadual BA-270, próximo da ponte do Rio Pardo, na cidade de Itapetinga. O ônibus seguia no trecho Vitória da Conquista a Porto Seguro. O motorista do coletivo, que não teve a identidade revelada, perdeu o controle da direção e em seguida saiu da pista, caindo às margens do rio. O coletivo viajava com 46 passageiros e 19 pessoas deram entrada no hospital de Potiraguá, com ferimentos leves e moderados. A Polícia Militar da Rodoviária da Bahia informou que o veículo tombou pouco antes da ponte do Rio Pardo e foi parar às margens do rio. Agentes do Corpo de Bombeiros e do SAMU atenderam a ocorrência. Um acidente envolvendo 2 ônibus, um da empresa Style Turismo e outro da aviação Novo Horizonte, deixou 5 feridos na noite desta última quarta-feira, na altura do quilômetro 493 da BR-251, em Francisco Sá, no norte de Minas Gerais. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, um dos motoristas tentou desviar de uma árvore caída na rodovia e invadiu a contramão. Com a colisão entre os 2 veículos, ambos os veículos saíram da rodovia. Chovia muito no momento do acidente. Segundo o Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, um dos ônibus saiu de Montes Claros para Porto Seguro com 60 passageiros a bordo. Um dos motoristas acabou preso às ferragens e resgatado pelos militares. Agentes do SAMU atenderam a ocorrência e encaminharam os feridos para hospitais da região. No outro ônibus, que seguia sentido Montes Claros, havia cerca de 30 passageiros e 4 apresentaram ferimentos. Os feridos estão atendidos em um hospital de Francisco de Sá e na Santa Casa de Montes Claros. Um acidente envolvendo uma moto e um ônibus no início da tarde desta quinta-feira na rua Visconde de Mauá, no centro de Ilhéus, deixou o motociclista com ferimentos leves. Agentes do SAMU acabaram acionados para o local.
O homem ficou no chão aguardando o atendimento. A Prefeitura de Ilhéus informa que agentes da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito atenderam a ocorrência do acidente. Como o ônibus não possui identificação visual, não é possível conhecer a empresa responsável pelo coletivo. Um ônibus que fazia o transporte de estudantes na zona rural de Macaparã, na zona da mata de Pernambuco, acabou perdendo o freio e caindo em um barranco com uma plantação de bananas na manhã desta quinta-feira. A Prefeitura de Macaparã informa que, apesar do susto, não há mortos e segue apurando detalhes do acidente e no número de feridos. O acidente teria ocorrido por volta de 7 horas da manhã, na estrada Lagoa Grande. Moradores da região também ajudaram no resgate dos alunos e demais pessoas. Agentes do Corpo de Bombeiros e do SAMU acabaram atendendo a ocorrência. Os feridos precisaram ser encaminhados para uma unidade hospitalar da região. Moradores do bairro Sousânia, na zona rural de Anápolis, informaram que ao menos 2 ônibus que fazem o transporte da Escola Municipal Gomes Santana Ramos acabaram atolados na manhã desta quarta-feira. A estrada encontra-se com muita lama e buracos por conta da chuva que atingiu a região nos últimos dias. Os moradores pedem ao governo municipal que tome providência para que um acidente com os alunos não ocorra em breve. A Prefeitura de Anápolis não se manifestou sobre a ocorrência. Um ônibus urbano da aviação Via Sul acabou incendiado na tarde desta quinta-feira após um protesto ao lado da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, no bairro Ribeira, na zona leste de Natal. De acordo com a imprensa local, a manifestação teria ocorrido após uma mulher morrer baleada na região. A troca de tiros teria ocorrido na região, depois que um bandido tinha roubado um carro na Avenida Rio Branco, quando houve uma perseguição policial entre os militares e o bandido. O protesto acabou dispersado por volta de 3 da tarde, após agentes da Polícia Militar do estado do Rio Grande do Norte atuar na mediação. Uma colisão entre um carro e um ônibus rodoviário da aviação Real Ita deixou algumas pessoas feridas na manhã desta quinta-feira na zona rural de Alegre, no sul do Espírito Santo. A Polícia Militar do Espírito Santo, que atendeu a ocorrência, informou que o carro não conseguiu frear e colidiu contra a traseira do coletivo. A linha em que o ônibus fazia e o número de feridos na ocorrência, entretanto, não é informado pela corporação. Agentes do SAMU acabaram acionados para o local da ocorrência. Um ônibus rodoviário da transportadora Guimarães acabou atolado em um buraco aberto em decorrência da intensa chuva que atinge a cidade de Jacobina. O incidente ocorreu na manhã desta sexta-feira e chamou a atenção dos moradores da comunidade de Velame, onde a estrada segue com problemas. A Prefeitura de Jacobina não se manifestou sobre o incidente e não informa que medidas estará adotando para evitar que novos buracos apareçam novamente. Um acidente envolvendo uma van e um ônibus da Otritrans deixou ao menos 20 feridos na manhã desta sexta-feira na BR-324, no sentido Salvador, como informa o Corpo de Bombeiros da Bahia. De acordo com a corporação, a van bateu na traseira do coletivo, na altura do bairro Fazenda Rio, na Fazenda Grande do Retiro. Segundo os bombeiros, 5 ambulâncias foram deslocadas para o local da ocorrência. Os feridos acabaram encaminhados para hospitais da região. A parte traseira do ônibus e a frente da van ficaram bem danificadas. A rodovia precisou ser interditada temporariamente para o atendimento dos feridos e logo foi liberada. Um micro-ônibus que opera a linha residencial Novo Tempo ao Centro acabou tomando na manhã desta sexta-feira na BR-316, na altura do bairro Sucupira, na cidade de Timon, deixando 4 pessoas feridas. O coletivo seguia com 6 passageiros no momento em que o motorista perdeu o controle e o coletivo tombou ao passar por um buraco. De acordo com a Prefeitura de Timon, o acidente registrou 4 feridos que foram atendidos pelos agentes do SAMU. O governo municipal informa que agentes da saúde acompanharam o atendimento dos feridos. O Corpo de Bombeiros do Maranhão também atendeu a ocorrência, bem como a Guarda Municipal e a Polícia Militar. Um acidente envolvendo um carro e 2 ônibus da MUV Metropolitano deixou 9 feridos na tarde desta sexta-feira na Avenida Presidente Antônio Carlos, no bairro Cachoeirinha, em BH. Agentes da BH Trans e do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais acabaram acionados para a ocorrência. Um motorista de ônibus acabou preso às ferragens. O SAMU também atendeu a ocorrência. A Suzantur, pela Nova Itapemirim,
decidiu não somente investir na renovação da marca, como a reativação das linhas e modernização do atendimento pela frota de ônibus 0 km seminovos, como também vai preservar parte da história da empresa que marcou a evolução dos transportes rodoviários do Brasil e foi considerada referência em toda a América Latina. A companhia confirmou que na tarde desta terça-feira, que participou da segunda praça do leilão da Itapemirim, adquiriu ônibus históricos. Os veículos vão precisar passar por reformas e restaurações. Muitos deles estavam quase em estado de abandono. A Suzantur estima arrematar outras unidades. A Suzantur tem um grande respeito e admiração pela história da Itapemirim. Vamos honrar esta marca. A nova Itapemirim traz inovação com um ônibus 0 km, contudo, o que há de mais moderno no mercado: monitoramento de frota, sistemas de segurança embarcados e remotos, novos canais de vendas e redes sociais. Mas a história da empresa não pode ser deixada de lado. Assim, a nova Itapemirim Suzantur vem adotando diversas ações de preservação dessa memória que já vai para 71 anos de estrada. Primeiro, homenageamos o senhor Camilo Cola e o fundador, juntamente com a dona Ignez, sua esposa, com uma frase num ônibus de 2 andares de última geração. Depois pintamos um ônibus com uma pintura das décadas de 1960 e 1980, em referência aos 70 anos de Itapemirim, completados em 2023, com prefixo 70.000. Agora adquirimos estes veículos históricos. A modernidade se dá graças aos valores do passado e a nova Itapemirim tem esse respeito, disse a empresa em nota. Foi publicada nesta quinta-feira, dia 22 de fevereiro, determinação da Justiça nesta quarta-feira para que a STM Partners, a administradora da falência do Grupo Itapemirim, se manifeste sobre a ação da Aviação Salutares do Grupo Águia Branca, que pede devolução de 50 ônibus alugados da antiga Aviação Itapemirim e ainda um pagamento de 32,1 milhões de reais, referentes aos aluguéis atrasados destes veículos e multas contratuais. A Suzantur, que opera por arrendamento das linhas que eram de responsabilidade das viações Itapemirim-Caiçara, é citada em processo também para viabilizar a devolução de parte da frota dos coletivos, que foi para suas garagens e não está sendo usada para os atendimentos. O pedido foi formulado em 10 de novembro de 2023. Além da reintegração imediata dos 50 ônibus da marca Mercedes-Benz e o pagamento de 32,1 milhões de reais pela massa falida da Itapemirim, a Salutares pede até mesmo o uso da força policial para a retirada dos veículos que estão nas garagens da Suzantur. A Salutares, da Águia Branca, ainda requer o pagamento dos valores perdidos com a depreciação e má conservação dos ônibus, o que ainda vai ser calculado. A nova Itapemirim alega que não opera esses ônibus. A companhia comprou frota própria, entre veículos 0 km e seminovos de empresas como Guanabara e Unesul. A Salutares argumenta na decisão que assinou o contrato ainda em 2 de dezembro de 2023 com a Aviação Itapemirim. Vale destacar que, nesta época, ainda estava na administração da Itapemirim o fundador Camilo Cola e sua família. A recuperação começou em março de 2016 e em fevereiro de 2017, Camilo Cola anunciou que assumia a Itapemirim, um grupo de empresários de São Paulo, formado por Sidney Piva de Jesus, Milton Rodrigues Júnior e Camila de Souza Valdívia, que na ocasião foi nomeada presidente da companhia. A Salutares alega que os pagamentos começaram em 15 de janeiro de 2014. Porém, a partir de 15 de janeiro de 2017, não houve mais pagamentos. Já na gestão Sidney Piva de Jesus, Milton Rodrigues Júnior e Camila de Souza Valdívia. A Salutares ainda calcula a dívida pelos atrasos, sem as correções atuais, levando em conta os valores das parcelas e multas. A STM Partners tem 5 dias para se manifestar. Para a Procuradoria-Geral da República do Ministério Público Federal, não deve ser atendido o recurso especial movido pela NTT para cancelar o arrendamento das linhas para a nova Itapemirim Suzantur, que eram prestadas pelas viações Itapemirim e Caiçara, que faliram. Além disso, de acordo com o parecer assinado pela Procuradoria Federal Maria Cristina Pera João Moreira Viegas, diferentemente do que a NTT quer, o processo não deve ir para o STJ, o Superior Tribunal Federal em Brasília. O documento é de 21 de fevereiro de 2024 e foi incluído no Tribunal de Justiça de São Paulo nesta sexta-feira, dia 23.
Em 6 de dezembro do ano passado, o processo que já havia sido concluído em segunda instância pela Justiça Paulista foi reaberto após a ANTT ingressar um recurso especial pedindo que o arrendamento fosse cancelado e que a gestão fosse julgada pelo STJ por se tratar de linhas de competência federal. Na manifestação contrária ao pedido da ANTT, a Procuradoria diz que a Agência de Transportes não trouxe fatos novos e a decisão da Justiça Paulista que permitiu a operação das linhas foi fundamentada seguindo a lei. O parecer da PGR não significa decisão. Decisão quem dá é competência de magistrado, juiz, o desembargador, o ministro e não promotor ou procurador. Porém, o parecer de promotorias tem um peso significativo em decisões judiciais. No parecer, a procuradora ainda destacou que a ANTT não relacionou os pontos de acórdão da Justiça Paulista que pretende contestar, que não mostrou de forma clara as supostas violações às leis federais que foram apontadas no recurso especial interposto pela agência. A Flixbus, empresa de tecnologia em transporte rodoviário controlada pela Flix e sua parceria, a Transporte Santa Maria, lançaram uma nova rota para reforçar a conexão entre Sul e Sudeste. O novo trajeto conecta as cidades de São Paulo e Curitiba em uma rota de alta demanda. As vendas da nova rota começaram nesta sexta-feira com preços promocionais a partir de R$ 11,99. A rota parte de Guarulhos, passando por Embu das Artes e pela capital paulista. No Paraná, passa por Curitiba antes de chegar ao destino final, em São José dos Pinhais. Há cerca de 2 meses, a Flixbus passou a disponibilizar passagens para a rota Guarulhos-Maringá, passando por Londrina. Para Edson Lopes, CEO da Flixbus no Brasil, a expansão do Paraná é parte de uma estratégia da empresa de combinar a capilaridade com a conexão entre cidades importantes em regiões de alta demanda como o Sul e o Sudeste. Para Lopes, a nova linha também evidencia o nosso compromisso em impulsionar o turismo regional e facilitar o acesso entre capitais estratégicas como Curitiba e São Paulo e em parceria com a Santa Maria oferecer aos passageiros e ao setor de transporte rodoviário uma proposta de valor diferenciada. Atualmente, a empresa tem saída em quase 100 cidades em 14 estados e no Distrito Federal. Os planos para 2024 incluem a ampliação do número de cidades conectadas, seguindo um modelo de negócio em que atua em parceria de operadores regulamentados pela ANTT. Para marcar o início da operação, a Flixbus ofertará passagens promocionais a partir de R$ 11,99. As vendas vão até o dia 4 de março, sendo válida para fim de semana e feriados, com exceção do feriado da Páscoa. As passagens poderão ser utilizadas até agosto de 2024. A Prefeitura do Rio de Janeiro inaugurou nesta sexta-feira, dia 23 de fevereiro de 2024, o novo Terminal Intermodal Gentileza, o TID. A cerimônia contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do prefeito Eduardo Paes. O terminal, considerado o maior integrador de transporte público da capital carioca, conecta os serviços do mais novo corredor de BRT da cidade, o BRT Transbrasil, aos do VLT e dos ônibus municipais. O Terminal Gentileza integra 3 modais, o novo BRT Transbrasil, as linhas 1 e 4 do VLT e 14 linhas de ônibus municipais regulares. A linha 1 do VLT, que parte do aeroporto Santos Dumont, foi expandida e chegará até o Terminal Gentileza. Em março, entra em operação a linha 4, que leva passageiros do terminal até a Praça 15, onde está localizado o Terminal das Barcas. O governo federal e a Prefeitura do Rio foram parceiros na implementação do VLT, com um investimento de R$ 532 milhões de recursos federais do Programa Aceleração do Crescimento da Mobilidade. A estimativa do terminal é atender cerca de 150 mil pessoas por dia. As obras do TID foram feitas em uma área de 77 mil metros quadrados que a gestão municipal comprou da Caixa por R$ 40,8 milhões. O investimento da construção foi próximo de R$ 300 milhões pela parceria público-privada do VLT do Centro, sendo R$ 257,8 milhões financiados pelo Banco do Brasil para a reestruturação do sistema do BRT. O Gentileza possui 2 andares. O térreo é dedicado à chegada de todos os modais. Na parte superior estão bilheterias, banheiros, 80 lojas e a sala de espera para o serviço especial do Terminal Intermodal Gentileza ao Aeroporto Internacional do Galeão.
O terminal é totalmente acessível. São 3 passarelas, da rodoviária, na Rua São Cristóvão e Avenida Brasil, e mais um acesso pela Avenida Francisco Bicalho. O início da primeira fase de implantação do BRT Transbrasil e a operação no terminal intermodal Gentileza tem início neste sábado, na primeira etapa de operação com um trecho entre Penha e Gentileza no horário restrito de meio-dia às 2 da tarde. O custo total da obra no corredor foi de cerca de 2 bilhões de reais. O governo federal, no âmbito do programa Pró-Transportes do Ministério das Cidades, financiou 1,1 bilhão de reais com recursos do FGTS por meio da Caixa. Outros 97 milhões de reais foram destinados à obra pelo BNDES. O investimento da Prefeitura do Rio alcançou os 838 milhões de reais. O novo corredor expresso do BRT Transbrasil, na Avenida Brasil, é composto por 18 estações e 2 terminais, conectando Deodoro, na zona oeste, ao centro do Rio, na região portuária próxima à rodoviária do Rio. O percurso total é de 26 km e a estimativa é de que até 250 mil pessoas sejam transportadas diariamente até 2030. Com o início da operação de corredor Transbrasil, a estimativa é de redução de 50% no tempo de deslocamento. No Transbrasil haverá conexão com linhas de ônibus municipais, VLT, do Transolímpica e Transcarioca. As intervenções ao longo do BRT contemplam ainda a construção de 18 passarelas. A partir de hoje, deste sábado, dia 24 de fevereiro, também haverá uma linha executiva para o Aeroporto Internacional do Galeão, todos os dias, das 6 da manhã até meia-noite, com intervalo de 20 minutos. Os ônibus terão bagageiro e uma sala de espera que ficará à disposição dos passageiros no terminal Gentileza. Somando os 4 corredores, Transoeste, Transcarioca, Transolímpica e Transbrasil, serão 139 estações, 16 terminais e quase 150 quilômetros, interligando Zona Oeste, região da Barra da Tijuca, Zona Norte e Centro. Os investimentos para a compra de novos ônibus foram feitos por meio de operações de crédito com o Banco do Brasil no valor de 1,2 bilhão de reais e com a Caixa de 645,9 milhões de reais. Foram comprados cerca de 700 ônibus e os recursos ainda foram aplicados na requalificação do corredor Transoeste e na construção de terminais e garagens públicas. O nome e o projeto do terminal fazem referência a José Datrino, ou Profeta Gentileza. Ele ficou conhecido pelas inscrições que eternizou nas colunas dos viadutos do gasômetro e da perimetral. A mais famosa delas é a frase "Gentileza gera gentileza", que compõe a identidade visual do terminal intermodal Gentileza. O terminal faz parte do legado dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Durante a obra, o terminal recebeu as estruturas metálicas que foram reaproveitadas do Centro Internacional de Transmissão construído no Parque Olímpico. O local recebeu mais de 10 mil profissionais de imprensa que trabalharam no prédio, onde funcionavam estúdios e eram geradas as imagens das transmissões oficiais. A Transbrasil também ganhou o maior corredor de arte urbana da América Latina. O Cores da Brasil reuniu a inspiração, a criatividade e técnicas diferenciadas de mais de 13 artistas. Arte sob forma de pintura colore em terminais, estações e passarelas do BRT Transbrasil. Além disso, 35 viadutos e mais de 300 pilares de sustentação também receberam artes urbanas. Foram utilizados mais de 30 mil litros de tinta e mais de 10 mil latas de spray. A Rio Luz realizou a intervenção na área do novo terminal e no entorno. No gasômetro, foram instaladas 55 luminárias de LED previstas no programa Luz Maravilha de modernização da iluminação pública da cidade. No entorno do terminal, foram modernizados 78 luminárias e 35 novos postes. O Detro RJ publicou nesta terça-feira, dia 20 de fevereiro, no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, o reajuste no valor da tarifa dos ônibus intermunicipais em todo o estado. A portaria de número 1781, assinada no dia 16 de fevereiro pelo presidente do órgão, Leonardo de Lima Marias, tem reajustes diferentes para cada região. De acordo com a publicação, há um aumento de 9,97% para as tarifas de ônibus urbanos e rodoviários da região metropolitana do Rio de Janeiro. O serviço com ônibus rodoviários nas demais regiões, o reajuste é de 4,23% e 2% para o serviço com ônibus urbanos. Depois de muito tempo sem renovar com o veículo 0 km,
A Aviação Cidade do Aço traz para sua frota intermunicipal o Caio Apache VIP 5 já como motorização Euro 6. 2 veículos estão a caminho da garagem e para a semana que vem, outras unidades devem ser entregues à empresa. Um imóvel comercial da Aviação Cidade do Aço, que pertencia à Aviação Evanil em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, está sendo leiloado até a próxima quarta-feira, dia 28 de fevereiro. A informação foi confirmada nesta sexta-feira pela Teles Leilões, empresa responsável pelo procedimento de venda. O lance mínimo é de R$ 43,5 milhões de reais. O imóvel tem área de 25.230 metros quadrados e possui 2 prédios, sendo um de administração e outro de manutenção. O térreo ainda conta, segundo a empresa de leilão, como uma ampla garagem e infraestrutura completa. A propriedade, localizada no bairro Jardim Tropical, está em uma região estratégica, a apenas 15 minutos do centro de Nova Iguaçu, o maior polo comercial e financeiro da Baixada Fluminense. O acesso é facilitado pela rodovia Presidente Dutra e pela Via Light, que liga a região à capital fluminense, diz a empresa em nota. O leiloeiro oficial, Eric Teles, responsável pelo processo, informou na mesma nota que um dos atrativos do imóvel é que a propriedade está com tudo pronto para funcionar, sem a necessidade de grandes obras ou modificações. Os interessados podem participar do leilão por meio do site www.telesleilões.com.br. A Aviação Cidade do Aço entrou com um pedido de recuperação judicial em 1º de julho de 2021. O motivo foi a crise vivida pelo setor de transportes, resultado da pandemia de Covid-19. Na ocasião, as dívidas da empresa de ônibus eram de 31 milhões de reais e a medida foi para escapar da falência. Em dezembro de 2022, a Justiça do Estado do Rio de Janeiro homologou um plano de recuperação judicial da Companhia de Transportes, com linhas urbanas e rodoviárias ligando o sul fluminense à cidade do Rio de Janeiro, além de Minas Gerais e São Paulo. A Cidade do Aço tem garagem na cidade do Rio de Janeiro, em Barra Mansa, Resende, Cruzeiro e São Lourenço. A empresa foi fundada por Geraldo Osório Rodrigues e em 1972, os irmãos Covelo, Ariel, Alpemar e Aldemir adquiriram a companhia. A Prefeitura de Queimados, no Rio, iniciou nesta segunda-feira de 19 a instalação de 100 novos abrigos de ônibus espalhados pela cidade. Os primeiros começaram a ser instalados na Praça dos Eucaliptos, no centro, local que concentra muitos usuários do transporte público, além de bancos e iluminação de LED. A estrutura oferece proteção contra o calor e chuva. A primeira etapa da instalação é a avaliação do local, seguida pela fundação e posteriormente a instalação do abrigo, das calçadas com piso tátil e de rede de energia elétrica. O prefeito Glauco Kaiser esteve no local e acompanhou a instalação do primeiro abrigo e ressaltou a importância da estrutura. Novas fiscalizações foram realizadas hoje em 12 terminais rodoviários, como parte da Operação Controle Térmico, intensificada durante todo o verão. O objetivo é verificar o pleno funcionamento dos equipamentos de ar-condicionado nos transportes intermunicipais. Mais de 180 veículos foram fiscalizados, resultando em 11 autuações e recolhimentos. As multas foram motivadas por ar-condicionado defeituoso, iluminação deficiente, falta de selos ou de certificado de transporte remunerado ilegal de passageiros. 2 ônibus foram apreendidos pela Receita Federal em ações fiscalizadoras na BR-277, na região de fronteira. Os veículos estavam com diversas mercadorias consideradas irregulares. Os itens, segundo a Receita, somaram mais de R$500 mil. A primeira ocorrência foi no posto da Polícia Rodoviária Federal, próximo à cidade de Santa Terezinha de Itaipu. O ônibus vinha de Foz do Iguaçu com destino a Chapecó, em Santa Catarina, e transportava mercadorias com bebidas alcoólicas, eletrônicos, acessórios de informática, smartphones, itens de perfumaria, vestuário, cosméticos, azeite, cigarros eletrônicos e outros, cujo valor total excedia de R$200 mil. Já a segunda apreensão foi durante uma operação conjunta com a Polícia Federal. O ônibus foi abordado no posto da Polícia Rodoviária Federal, próximo a Céu Azul. O coletivo partia de Foz do Iguaçu com destino a São Paulo. Novamente, diversas mercadorias foram apreendidas, como eletrônicos, celulares, produtos de informática e azeites
de uma marca expressamente proibida no Brasil, totalizando mais de R$350 mil. As mercadorias e os ônibus foram encaminhados para a alfândega da Receita Federal em Foz do Iguaçu, onde foram lacrados para posterior fiscalização. Os passageiros dos dois ônibus foram liberados. E para finalizar, uma última notícia. Nesta quarta-feira, dia 21 de fevereiro, a União da Aviação Garcia e Brasil Sul completa 10 anos. As duas empresas implementaram um projeto de renovação da frota, reconfigurando a companhia com um veículo de nova geração e com tecnologias avançadas. A união começou quando a Brasil Sul, com 10 anos de operação, adquiriu a Aviação Garcia, que já tinha 80 anos de operação, juntamente com as coligadas Princesa do Ivaí e Viação Ouro Branco. Dessa junção nasceu o Grupo Aviação Garcia Brasil Sul. Em 2023, a Santo Anjo, que completava 77 anos, também se uniu ao grupo. Em 2023, o grupo fez a maior compra de ônibus de sua história com a aquisição de 148 veículos com investimento de aproximadamente R$200 milhões. Os novos veículos, sob o conceito Euro 6, atendem às normas do setor para a redução de emissão de poluentes dentro do que preconiza a agenda ESG. E essas foram as últimas notícias, informações e ocorrências do mundo rodoviário. Não se esqueça que em breve traremos mais notícias e informações somente aqui para você. Espero que tenham gostado do vídeo, uma boa noite para todos e até a próxima.